Olá, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma transmissão da nossa jornada Administração Eficaz. Estamos no 16º dia. Que alegria estar com você aqui nessa jornada, acompanhando os estudos, né? Um capítulo por dia do livro Administração Eficaz, né? Ou o título original, Conselhos sobre Mordomia, né? Está aqui, tá bom? Um livro que está trazendo para nós muitos conhecimentos, muitas bênçãos, né, da parte de Deus para a nossa vida, né? Esse livro, o objetivo dele é trazer informações, conceitos, revelações que vai nos tornar mordomos ainda mais fiéis a Deus. Louvado seja Deus que você está aqui conosco nesse dia, que Deus seja louvado na sua vida, tá bom? Muito bem. Hoje nós vamos estudar o capítulo, como você viu aí, deixa eu trazer logo aqui, o capítulo 28. A riqueza é um talento confiado. Mas antes eu quero lembrá-los, né, que se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sino das notificações, deixe o seu like, né, porque o like ele é importante para o engajamento do canal, e compartilhe o vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas tenham aí esse conteúdo abençoado de estudos da palavra de Deus, tá bom? Lembrando que todos os dias, aqui no canal, né, na transmissão, nós deixamos os 3 links. O primeiro link para você baixar o 7Me, o segundo link para você entrar no grupo de oração, e o terceiro link para você baixar o livro. Se você ainda não baixou, baixe o livro, porque aí você pode ler ele no tablet, no celular, ou até mesmo no computador, tá bom? Muito bem, é isso aí, vamos orar e vamos iniciar a nossa jornada de hoje. Deixa eu colocar o tema aqui. Maravilha, tá aí o tema. Vamos orar a Deus. Feche seus olhos, abra seu coração e vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por tua graça, bondade e amor. Estamos felizes e agradecidos porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Mais uma vez, estamos aqui para cumprir mais um dia da nossa jornada proposta de 40 dias, estudando assuntos relacionados com o tema da mordomia cristã. Assunto este que nos capacita, nos habilita a sermos mordomos fiéis do Senhor. Que a tua graça continue nos abençoando, derrama teu poder sobre nós, para que possamos aprender hoje a tua palavra mais uma vez. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então tá aí. Deixa eu só dar uma aumentada aqui, melhorar. O tema é esse aí, tá bom? A riqueza é um talento confiado. Muito bom, esse é um capítulo um pouquinho maior do que os outros que a gente já vinha lendo nos outros dias, mas vou tentar ser breve aqui, tá bom? O fato é que, tanto na Bíblia, né, quanto aqui nos escritos de Ellen White, a riqueza, ela não é um assunto, assim, considerado... A riqueza não é algo considerado ruim. Na verdade, a riqueza é um talento que Deus confiou aos homens. Olha o que esse texto diz aqui, ó. Deuteronômio 8, 17 e 18, diz assim: não digas em teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Então, o texto claramente diz que Deus é quem nos dá força para adquirir riquezas. Então, da parte de Deus, a riqueza não é algo ruim, a riqueza ela não é maléfica. A riqueza ela não... e a gente vai entender hoje aqui nesse capítulo, capítulo 28, que a riqueza é algo bom. O grande lance da riqueza, porque as pessoas falam tanto, né, que o rico não entrará no reino dos céus, não sei o quê,
Não é a riqueza em si mesma, não é por causa da riqueza em si mesma, mas como você lida com ela. Então, por exemplo, aqui nesse texto aí que nós acabamos de ler, né, tá claro que o povo ia adquirir riquezas em Canaã. Esse texto está falando de quando o povo entrasse em Canaã e começasse a prosperar. Então, a prosperidade alcançaria o povo. Era uma promessa de Deus. Só que aí Deus disse assim: você não vai dizer que essa riqueza foi adquirida com o poder do seu braço. Em outras palavras, uma das coisas que a riqueza mais faz com o ser humano é deixá-lo soberbo, deixá-lo convencido de si mesmo, né? Autossuficiente. Tudo isso são pecados. Agora, Deus diz assim: você não vai fazer isso. Antes você vai se lembrar do Senhor, o teu Deus, porque foi Ele, é Ele, aliás, que te dá força para adquirir as riquezas. Então, o problema não está na riqueza, mas como você se posiciona em relação a ela. Esse é o seu grande lance. E nós vamos estudar isso no capítulo, né? Então, vamos lá, entrando já diretamente no capítulo, ela diz assim: não devem os seguidores de Cristo desprezar a riqueza. Olha aí, tá vendo? Desprezar a riqueza, meu amigo, eu tenho certeza absoluta que até os que vivem na pobreza não gostariam de estar nela, né? Devem considerá-la como um talento confiado pelo Senhor. Não devemos usar as riquezas de maneira egoísta, empregando-as simplesmente para nossa própria satisfação. Os que fazem de sua riqueza uso egoísta neste mundo revelam atributos de caráter que mostram o que fariam se tivesse maiores vantagens e possuísse os tesouros imperecíveis do reino de Deus. Então, você vê aí que Ellen White coloca termos em que o fato não é a riqueza em si, mas o nosso posicionamento em relação a ela. Então, ela diz aí que, primeiro, nós não podemos desprezar a riqueza, ela é algo valioso, importante, e que devemos considerá-la como algo vindo de Deus para nós, algo que Deus confiou. E, obviamente, quando você confia algo nas mãos de alguém, você vai pedir prestar conta, você vai pedir prestação de conta. Então, é mais ou menos esse parâmetro que Ellen White está usando. Aí ela fala aqui, ó, duas pancadas fortes. Né? Ela fala aí, não devemos usar as riquezas de maneira egoísta. Isso é um posicionamento. Usar a riqueza de maneira egoísta, empregando simplesmente na satisfação própria. Os que fazem da sua riqueza os egoístas neste mundo, eles revelam o que fariam com as riquezas do céu. Se Deus colocasse hoje na mão dos egoístas as riquezas celestiais, o que eles fariam? Iriam usar para sua própria satisfação. E Deus jamais vai permitir um negócio desse, né? Ok? Então, em relação à riqueza não é um pecado, ser rico não é pecado, mas as suas atitudes diante da riqueza é que demonstram se a riqueza na sua mão se tornará para sua destruição ou para a glória de Deus. Satanás usa os tesouros mundanos para armar laços, enganar e iludir almas, para conseguir a sua ruína. Deus tem dado instruções quanto à maneira em que devem usar seus bens, aliviando as necessidades da humanidade sofredora, fazendo avançar sua causa, edificando seu reino neste mundo, enviando missionários para as regiões distantes, seminando o conhecimento de Cristo em todas as partes do mundo. Então, observe aqui, Satanás ele vai usar os tesouros da terra, os tesouros, a riqueza, o dinheiro, as posses, para armar laços, para armar laços, para enganar e iludir as almas, para conseguir a ruína dessas almas. Então, olha que interessante, Satanás ele vai pegar esses tesouros mundanos e vai enlaçar o ser humano a ponto de, no final de todas as coisas, trazê-lo à ruína. E aí ela diz claramente que Deus, as instruções de Deus, é de maneira que você. Para você entender fácil isso aqui, essa citação aí agora. Se a sua riqueza estiver acumulada, preste bem atenção, se sua riqueza estiver acumulada, então a tendência é Satanás pegar essa riqueza que está sendo acumulada, ela não está sendo compartilhada, ela não está sendo distribuída, ela não está sendo colocada no avanço da obra, Deus vai tornar essa riqueza um laço de destruição na sua vida. É isso que ele vai estar. Ou seja, você observa, está dito aí, ó. Deus tem instruções, dá instruções quanto à maneira em que deve usar os seus bens, aliviando a necessidade da humanidade. Então,
Se você está pegando esse dinheiro, esse recurso, esse tesouro, está aliviando a humanidade sofredora, ele já não está mais na sua mão, já está abençoando outra pessoa. Aí você edificando o reino de Deus neste mundo, ou seja, já não está mais em você, já está com outra pessoa, já está em outra causa, né? Da causa de Deus, mas em outro aspecto. Enviando missionários para as regiões distantes, ou seja, não está mais com você, está com os missionários, disseminando o conhecimento de Cristo em todas as partes do mundo. Então, veja que o segredo aqui para não ser enlaçado por Satanás é não acumular essa riqueza desnecessariamente, mas essa riqueza precisa estar distribuída, entendeu? Então, Satanás, a riqueza é algo bom, vem de Deus. Mas se você, com o coração egoísta, apenas acumular, Satanás vai enlaçar, né, colocar um laço nessa riqueza na sua vida para que você seja destruído. Almas são deixadas a perecer em seus pecados enquanto membros da igreja que pretendem ser cristãos estão usando o sagrado depósito de meios de Deus na satisfação do apetite, de apetites não santificados, condescendendo com o eu. Então, aqui é um paradoxo, né? Somos cristãos, professamos ser cristãos, pretendemos ser cristãos, mas almas estão morrendo porque os recursos que Deus colocou na nossa mão, com com claro objetivo de salvar essas pessoas, não está sendo feito. Então, se agirmos dessa maneira, somos cristãos de fato? É claro que não. Enquanto almas estão sendo deixadas a perecer em pecados, os membros da igreja que pretendem ser cristãos, em vez de estar investindo na salvação dessas almas, estão usufruindo os recursos de Deus, eu não estou falando nem os deles próprios, mas o de Deus, para suas satisfações pessoais, né? Satanás tem inventado, irmãos, muitas maneiras de malbaratar os meios que Deus tem dado. Essa palavra malbaratar significa, eu anotei ela aqui, procurar desperdiçar. Ou seja, Satanás tem inventado muitas maneiras de desperdiçar os meios que Deus tem dado. O jogo de cartas, as apostas, o jogo de azar, as corridas de cavalo e as representações teatrais são todos de sua invenção. E ele tem induzido os homens a levarem avante esses divertimentos, com tanto zelo como se estivesse adquirido para si mesmo a preciosa da vida eterna. Ou seja, na época de Ellen White tinha todos esses jogos aí, né? Em outras palavras, Ellen White está nos apontando que Satanás ele inventa muitas maneiras para que os recursos de Deus, né? Para que os meios, os recursos que Deus coloca na nossa mão seja desperdiçado com troque todas essas palavras aí, jogos de cartas, apostas, jogo de azar, e coloque frivolidades, com coisas inúteis. E o mais interessante aí é que ela diz que ele está induzindo esses homens a investir tanto nessas coisas frívolas, como se estivesse investindo na própria aquisição da vida eterna. Sério, viu? Então, Satanás inventa muitas maneiras de desperdiçar esses recursos. Você trabalha o mês inteiro, suando, né, trabalhando para conquistar o seu salário. Aí Deus vai lá e te abençoa com um salário razoável, né? Te mantém, né, te dá um recurso. Aí você vai e desperdiça com frivolidades, quando deveria estar sendo, em vez de desperdiçado em frivolidades, coisas fúteis, inúteis, inclusive. É como se diz, né? Eu vi uma frase outro dia que é assim: a gente gasta o que não tem para aparecer quem a gente não é, para as pessoas que a gente não conhece. Interessante, né? Então, veja. Então, isso são tudo é obra satânica. Você gastar seu dinheiro com coisas inúteis é a forma que Satanás inventa para desperdiçar o dinheiro, que ele sabe que se estiver na obra, se esse dinheiro estiver na igreja, estiver na tesouraria, estiver na obra de Deus, almas serão retiradas do inferno e serão colocadas na eternidade com Deus. Então, Satanás não quer isso. Então, ele inventa um monte de coisa para a gente gastar dinheiro à toa, né? E dessa maneira não ter recursos suficientes na obra de Deus para levar avante a pregação do evangelho. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Não é à toa, né, que a maioria dizem os especialistas, né, os teólogos e alguns que eu já li,
que quase cerca de 80% das parábolas de Jesus fala de dinheiro. 80%. Fala da salvação, a eternidade, mas ele usa o instrumento do dinheiro para falar sobre salvação e perdição, e vida eterna e morte eterna. Então, se Jesus falou 80% das parábolas dele envolvia dinheiro, então porque dinheiro é um negócio sério, né? Um negócio sério. Se olharmos ao quadro dos dias antediluvianos, e então volvermos a atenção para os hábitos e práticas da sociedade atual, verificaremos que a Terra está rapidamente ficando madura para as pragas dos últimos dias. Satanás está fazendo o jogo da vida com as almas humanas. Os que usam o dinheiro para satisfazer o eu estão alegrando e glorificando ao inimigo de toda a justiça. Aí, meu amigo. Você que está me ouvindo, está assistindo esse vídeo, você quer agradar a Deus, quer alegrar e glorificar a Deus ou ao diabo? Certamente a Deus. Se você já está nos acompanhando durante toda essa jornada aqui, estamos no 16º dia. É claro que você quer agradar, alegrar e glorificar a Deus. Mas ela está dizendo que os que usam o dinheiro para satisfazer o eu, o ego, estão alegrando ao inimigo, não a Deus. Então, ela está dizendo nessa citação que Satanás está fazendo o jogo da vida com as almas humanas. E ela está dizendo que hoje, né, a sociedade está vivendo igual ao povo vivia antes do dilúvio, lá com Noé. Estão vivendo as suas vidas, satisfazendo seus próprios prazeres, não estão nem aí para as coisas de Deus, para a salvação, para a eternidade, pregação do evangelho, nada. E, infelizmente, esse tipo de comportamento também é percebido dentro da igreja, entre o povo de Deus, esse tipo de comportamento também é percebido. Cada vez mais os irmãos, muitos, né, não são todos, obviamente, graças a Deus, mas eles estão, aquilo que há 40 anos atrás era escandaloso fazer, praticar, hoje está banalizado. Mas lembre-se que o mesmo Deus de 40 anos atrás é o mesmo Deus hoje. Hoje. A sociedade ela ficou anestesiada com o pecado. Hoje, pecados que considerávamos absurdos de serem praticados no passado, hoje está de boa, né? Hoje, não, isso é besteira, passou. Não... Estamos em outro tempo, é mesmo assim que o povo diz, né? Estamos em outro tempo, mas o Deus é o mesmo. E se Deus exigia santificação no passado, muito mais hoje ele pede santidade, né? Há em nosso mundo fome, nudez, doença e morte. Concordam com isso? Há em nosso mundo fome, nudez, doença e morte. Contudo, quão poucos reduzem as suas pecaminosas extravagâncias. Satanás está ideando tudo o que possa inventar para conservar o homem completamente ocupado, a fim de que não tenha tempo para considerar a pergunta: como vai minha alma? Ou seja, a gente está tão na correria, está tão atarefado, o nosso tempo, a nossa agenda está tão acumulada de trabalho, de atividade, que a gente não para refletir na nossa própria vida. Então, o mundo tem fome, o mundo tem miséria, nudez, doença, morte. E o povo de Deus, professos povo de Deus, estão, em vez de reduzir as suas extravagâncias, estão aumentando. Cada dia mais carros mais caros, cada dia mais equipamentos eletrônicos mais caros, a cada dia, né? O iPhone novo, o smartphone novo é mais caro, e as pessoas vendem a alma para ter esses equipamentos, sem nenhuma necessidade. Ellen White diz: enquanto o mundo está com fome, nudez, doença e morte, o povo de Deus deveria estar investindo para aliviar essas almas sedentas? Não. Ela diz: contudo, quão poucos reduzem as suas pecaminosas extravagâncias, ou seja, poucos são aqueles que reduzem o seu estilo de vida para que sobre mais dinheiro para investir na obra de Deus. É um pouco, quase nada. Aí ela afirma: Satanás está inventando tudo para conservar o homem culpado, aliás, conservar o homem completamente ocupado, sem tempo para nada,
sem tempo para Deus, sem tempo para si, sem tempo para a família, só tem tempo para o trabalho e mais nada. E aí não tem nem um momento de reflexão para analisar como está a sua própria alma, como está a sua própria vida. Você está brincando com dinheiro, com riqueza? Não é todo mundo que sabe administrar riqueza, não. É sério. E Deus está preocupado com isso, né? Deus está preocupado. Não podemos avaliar que profundo interesse ele tem pela família humana. Deus, né? Está falando de Deus aí. Não podemos avaliar que profundo interesse ele tem pela vida humana, pela família humana. Ele conhece o valor de cada alma. Que tristeza o oprimia ao ver a herança que ele comprou encantada com as invenções de Satanás. Meu Deus, isso é forte. Está dizendo que quando o ser humano fica encantado com as invenções de Satanás, isso causa tristeza em Deus. Que tristeza o oprimia ao ver a herança que ele comprou encantada com as invenções de Satanás. Isso é falando de seres humanos. Causa tristeza no coração de Deus, seres humanos salvos pela cruz do Calvário, encantados com as mentiras e as ilusões de Satanás. A única satisfação de Satanás, isso aqui, meu amigo, para mim foi a citação mais forte desse capítulo. Ela diz assim: a única satisfação de Satanás ao fazer o jogo da vida com as almas humanas é a satisfação que tem em ferir o coração de Cristo. Meu amigo, se nesse jogo da vida Satanás conseguir conquistar, se ele conseguir conquistar a sua atenção, o seu tempo, o seu dinheiro, o seu recurso, meu amigo, a intenção dele com isso é ferir o coração de Cristo. Né? Porque nós somos de Cristo pela criação e pela redenção, né? Na cruz. Aí, Jesus investiu tudo que tinha para proporcionar salvação para nós. E fomos até salvos, né? Aceitamos a Cristo, nos batizamos. Aí ela diz que o interesse de Deus pela família humana não é impossível de ser avaliado. Mas ele fica triste quando estamos encantados com as coisas de Satanás. E ela afirma, né, que o principal objetivo de Satanás em atrair os seres humanos, e principalmente os salvos em Cristo, é ferir o coração de Satanás. Isso é forte, irmãos. Todas as vezes que nós condescendemos com o pecado, com a avareza, com o egoísmo, todas as vezes que nós retemos aquilo que pertence a Deus, o coração de Cristo está sendo ferido e você está fazendo com que Satanás fique satisfeito. Sério isso. Cristo vê o perigo, conhece as sutis tentações e o poder do inimigo, pois experimentou as tentações de Satanás. Então, sutis tentações, é assim que Satanás trabalha. Ele não se revela claramente, ele é sutil. Os homens parecem movidos por um desejo insano de buscar posses terrenas. Toda sorte de desonestidade é praticada para acumular riquezas. Dedicam-se os homens às suas transações comerciais com intenso zelo, como se o êxito nesse ramo fosse garantia de alcançar o céu. Em outras palavras, olha, as sutis tentações de Satanás, Jesus conhece todas. Ele sofreu elas no deserto. Então, ela aponta que os homens, né, estão movidos por um desejo insano de buscar a riqueza terrena. E por isso, e por causa desse desejo insano, né, sem nenhum tipo de sanidade, a riqueza pela riqueza, para alimentar o seu orgulho e os seus desejos, eles cometem tudo que é tipo de desonestidade. E, obviamente, dentro do nosso escopo de estudo aqui, a principal desonestidade é contra Deus, porque o desejo, né, por riqueza é tão grande que você esquece que Deus tem uma parte fundamental nas suas riquezas, né, chamada dízimos e ofertas. Não, é tudo meu.
A primeira desonestidade que o ser humano comete é contra Deus. Então, fazem das suas transações comerciais algo que eles acreditam que só sendo bem-sucedido nos negócios, eles estarão alcançando a eternidade. Ou seja, se eu não for bem-sucedido nos negócios, eu estou perdido. Coloca as transações comerciais no mesmo patamar da salvação em Cristo. Que absurdo, né? Mas é isso que Ellen White já havia daquele tempo dela. E, obviamente, isso agravou-se ainda mais, né? Ou seja, dedicam tanto as suas transações comerciais, aos seus negócios, como se o sucesso fosse sinônimo, sucesso da terra fosse sinônimo de sucesso no céu. De jeito nenhum. Empregam o capital confiado pelo Senhor em bens terrenos, e não há meios para fazer o reino de Deus avançar no mundo, aliviando o sofrimento físico e mental de seus habitantes. O Senhor não compele os homens a agirem com justiça, e a amarem a misericórdia, e a andarem humildemente com seu Deus. Deus não obriga. Né? Deus não obriga. Mas o que ele faz? Ele põe diante do agente humano o bem e o mal, e torna bem claro qual serão as consequências, né, o resultado certo de seguirem um ou outro caminho. Então, aqui Ellen White traz coisas importantíssimas, né, afirmando que os homens empregam, né, o capital confiado por Deus a eles, investem em bens e terrenos, aliás, em bens terrenos, em coisas terrenas que vão perecer. E assim falta meios para avançar o reino de Deus no mundo, aliviando as pessoas, né? O sofrimento das pessoas. Aí ela diz que Deus não apela ao homem, não obriga o homem que ajam com justiça, amem a misericórdia e andem com Deus. Deus não exige isso. Ele apenas apresenta para você o bem e o mal e apresenta quais as consequências de escolher um ou outro, para que você não fique inocente, para que você não seja pego de surpresa. Beleza? Então, nós vamos prestar conta a Deus daquilo que ele colocou em nossas mãos e como usamos. A Bíblia não condena o rico, porque ele é rico. A riqueza não é algo ruim, é a sua atitude em relação a ela. Essa aí sim é ruim. A Bíblia não condena o rico em nenhum momento, porque ele é rico. Ah, o rico está condenado só porque ele é rico. Não. Não declara que a aquisição de riqueza é pecado, ou seja, adquirir riqueza não é pecado. Tampouco a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, não é o dinheiro que é a raiz dos males. Pelo contrário, declaram as Escrituras que é Deus quem dá poder para adquirir riqueza. Foi o texto que a gente leu no início, né? Ensinam as Escrituras que a riqueza só é uma posse perigosa quando posta em competição com os tesouros imortais. Então, em outras palavras, a riqueza só é perigosa quando ela está competindo com os tesouros celestiais, os tesouros que são imortais, que são indestrutíveis. Então, quando a riqueza está competindo com as intenções de Deus para a humanidade, quando elas estão competindo, sendo confrontadas, aí sim, é um perigo. Mas a riqueza em si mesmo, como a gente viu aí, Deus não condena o rico, Deus não condena a aquisição de riqueza, ele não considera como pecado, e ele nem diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, é o amor do dinheiro. É o amor do dinheiro que a palavra de Deus denuncia como sendo a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, o amor às riquezas. Caso da mulher de Jó, né? Ela amava suas riquezas e quando saiu, olhou para trás, virou estátua de sal. Então era o amor às riquezas, não a riqueza em si, que é a raiz de todo mal, mas o amor a elas. O dinheiro em si é um dom de Deus aos homens para ser usado com fidelidade em seu serviço. Então, o dinheiro, ele é um dom de Deus, é um presente de Deus para nós. Agora, devemos usá-lo em fidelidade, com fidelidade no serviço da pregação.
Deus abençoou Abraão e o tornou rico em gado, prata e ouro, né? E a Bíblia declara como evidência do favor divino que Deus deu a Davi, Salomão, Josafá e Ezequias muitas riquezas, muita riqueza e honra. Então, Deus não é contra a riqueza. Deus é contra a motivação de adquiri-la. Deus é contra a forma como ela é distribuída, né? Também condena veementemente o amor à riqueza. E não, ele não condena a riqueza, mas o amor, um amor inconsequente, um amor desenfreado, um amor não medido, um amor não comedido em relação à riqueza. Isso aí Deus condena, com força. Os que pertencem às classes mais elevadas da sociedade devem ser procurados em todas as partes com terna atenção e com fraternal consideração. Os homens de negócio que estão em posição de confiança, homens de grande capacidade inventiva e profundo conhecimento científico, homens talentosos, devem ser dos primeiros a ouvir o chamado do evangelho. Há homens, termino aqui, há homens do mundo que têm o poder de organização dado por Deus, que são necessários para levar avante a obra para estes últimos dias. Deus necessita de homens que possam olhar para frente e ver o que precisa ser feito. Homens que permaneçam tão firmes como as rochas aos princípios. Permaneçam tão firmes como as rochas aos seus princípios, tanto na crise atual como em perigos futuros que possam surgir. Essas duas citações aí, do final do capítulo, ela está dizendo assim, ó, meu amigo, Deus não é contra a riqueza. E existem pessoas no mundo que não conhecem Jesus, não conhecem o Evangelho, que elas têm a capacidade, elas têm destreza para lidar com a riqueza. Essas pessoas precisam ouvir o Evangelho, precisam ouvir o chamado do Evangelho aí, embaixo, a última frase. Devem ser dos primeiros a ouvir o chamado do Evangelho, porque esses homens de negócios, que certamente são sinceros a Deus, eles vão fazer a obra avançar ainda mais, porque eles sabem administrar a riqueza. Portanto, o capítulo de hoje foi para você entender que Deus não é contra a riqueza. Deus não está em pé de guerra. Deus está em pé de guerra contra o diabo, não contra a riqueza. Até porque a riqueza é algo bom. E tudo que é bom procede do Pai das luzes, que é Deus. Então Deus não é contra a riqueza. Deus não é contra os ricos. Deus é contra a avareza. Deus é contra o egoísmo. Deus é contra a satisfação pessoal. Deus é contra a, como é que eu posso dizer? Ao amor desenfreado do dinheiro. É isso que Deus é contra. Deus não é contra o dinheiro, Deus não é contra a riqueza, até porque Deus é rico, né? É o mais rico do universo, né? Na mansão celestial, as ruas são de ouro, as portas são de pérola, a base da cidade tem 12 pedras preciosas. Como é que Deus pode Deus não pode ser contra a riqueza? Foi ele que criou a riqueza. A riqueza do Éden, quando você lê ali Gênesis 1, 2, a riqueza do Éden, cheio de frutas, cheio de tudo, toda sorte de alimento ali, de saudável para o ser humano. Então, tudo aquilo foi algo muito rico, né? A terra é uma riqueza. Então, Deus ele não é contra a riqueza, ele não abomina a riqueza. Ele abomina a sua e a minha condescendência com a riqueza. Ou seja, quando eu e você passamos a amar mais a riqueza que a Deus, isso é pecado. Quando nós somos avarentos, pecado. Quando nós somos egoístas, pecado. Quando nós retemos o que é de Deus para nós, pecado. O egoísmo, a avareza é tão grande que só o dele não dá conta, ele tem que roubar o de Deus. Então, tudo isso Deus é contra. Agora, a riqueza em si, não. Como a gente disse no início do capítulo, o próprio título do capítulo dá essa informação para nós, tá aí. A riqueza é um talento confiado, obviamente confiado por Deus, né? Tá aí. A riqueza é um talento confiado por Deus. Então, Deus não é contra a riqueza. Também não é contra quem se enriquece. Deus não é contra os ricos. Você pode desejar ser rico. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você que deseja ser rico, ser milionário, ou viver muito bem, acima da média da maioria dos brasileiros, para que você quer riqueza? Aí onde está. Eu estava estudando um texto ontem na igreja, estudando a viúva, a oferta da viúva pobre.
E na frase, Marcos 12, lá no capítulo 12, Marcos diz assim, e as pessoas vinham depositar o dinheiro no gasofilácio, né, que era onde se colocavam as ofertas, e Jesus observava como as pessoas depositavam ali o dinheiro. Como? Então, observe que o texto não fala, Jesus não está preocupado com o quanto, mas como. Como que essa oferta está sendo dada? Entendeu? Como, não quanto. Então, assim, Deus ele não condena a riqueza, pelo contrário, a riqueza bem usada, bem empenhada, ela vai ser uma bênção para a obra de Deus, vai ser uma bênção para a família. Pessoas que sabem administrar riqueza têm famílias prósperas e felizes. Até porque riqueza não é só dinheiro, certo? Riqueza não é só dinheiro. Riqueza tem outros aspectos. Os filhos são parte da nossa riqueza, né? A igreja, né? A irmandade cristã é também uma riqueza. A amizade é riqueza. Pai e mãe, relacionamento de pai e mãe é riqueza. Então, o casamento é uma riqueza. Então, a saber administrar riqueza é um dom divino. E, obviamente, pegando uma parte dessa riqueza, entendendo que parte dessa riqueza é dinheiro, aqueles que sabem administrar bem finanças, dinheiro vai ser uma bênção. Tanto que, no final do livro, do capítulo, Ellen White diz, olhem para os homens de negócios. Existem homens habilidosos, homens que sabem trabalhar com dinheiro, e esses homens precisam estar do lado de Deus e não do lado de Satanás. Então, evangelizem os ricos. Evangelize. A gente é muito preconceituoso, né? A gente acha que é o rico que é preconceituoso com o pobre, mas o pobre também é preconceituoso com o rico. Mas Ellen White disse, precisamos evangelizar os homens de negócios, homens que têm posses. Por quê? Porque se eles não forem alcançados pelo evangelho, a riqueza desses homens será usada por Satanás para avançar o reino dele, não o reino de Deus. Então, por isso que esses homens de grande influência, de grandes posses, de grandes riquezas, precisam ser evangelizados, para que a riqueza que Deus colocou na mão deles seja usada do lado certo da guerra, e não do lado do inimigo. Você entende? Então, lembre-se, Deus não é contra a riqueza, Deus é a favor dela, desde que ela seja usada para a honra, para a glória de Deus e avanço do seu reino aqui da terra. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus te faça prosperar, que Deus te faça um bom administrador de riquezas, de recursos, para que todos esses recursos e riquezas sejam utilizados no avanço do reino de Deus sobre a terra. Vamos orar? Obrigado, Deus, muito, muito obrigado pelo estudo deste dia. Que maravilha saber que o Senhor não, não é contra a riqueza, mas, sobretudo, de como nós utilizamos essa riqueza e como estamos buscando ela. Que o Senhor nos faça prosperar, queremos ser ricos, mas mais do que ricos em dinheiro, em valores monetários, nós queremos ser ricos da tua graça e do teu poder. Por isso, abençoa o teu povo neste dia, que possamos seguir as instruções do Senhor para o bem da nossa vida, da nossa salvação, da nossa família, da nossa igreja e do avanço da obra de Deus em todo o mundo. Permanece conosco, nos dando a tua paz, em nome de Jesus, que nós agradecemos e oramos. Amém. É isso aí, meus amados. Até o próximo vídeo, até a nossa próxima jornada. Que Deus abençoe você e faça você prosperar, porque a riqueza é um dom que Deus confiou na sua mão para fazer o reino dele avançar. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus assim permitir.